Bom dia a todos. Queria agradecer, senador, o convite para compor essa audiência e dizer que eu fico muito à vontade para falar sobre limitação de mandato, uma vez que o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro já tem uma limitação de mandato definida no seu estatuto. É somente uma reeleição, então nós já estamos ajustados ao que pretende esse projeto de lei. Existem outras confederações que caminham na mesma direção ou que já estão na mesma direção. E nós modificamos o nosso estatuto em 2010. Eu já era o presidente na época, fui eleito em 2009. E nós modificamos uma série de artigos no estatuto, não foi só a questão da reeleição, mas entendendo que era positivo que tivéssemos algo que limitasse, de certa forma, o mandato ou que propiciasse uma renovação nos nossos quadros. Então, dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, hoje, meu primeiro mandato expira em março do ano que vem. Posso concorrer a uma reeleição, mas o certo é que em 2017 já não estarei mais à frente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso faz com que a gente tenha que se debruçar também sobre a criação de novas lideranças, quer dizer, um aspecto positivo é que a gente acaba fomentando novos líderes, trazendo pessoas da nossa, obviamente alinhados ao que nós pensamos, ao nosso projeto, né, para que ele possa nos suceder ou disputar uma eleição. Uma eleição é sempre algo que você disputa, não é algo que você já ganha de antemão. Então é preciso também atentar para esse fato da criação de novas lideranças. No nosso caso, no movimento paralímpico, fundamentalmente, a gente apoia a vinda de ex-atletas, sempre está com novas lideranças que tenham sido representativas também dentro do que a gente chama do field of play, dentro do campo de jogo. Então, eu fico muito à vontade para falar. Eu acredito que em que pese o simbolismo dessa ação, eu acho que a gente também não poderia perder, senador, a oportunidade de fazer algumas outras melhorias na questão do esporte. Hoje, nós temos ainda uma sobreposição de papéis em algumas manifestações esportivas, notadamente o alto rendimento, enquanto outras manifestações do esporte, principalmente a base, normalmente fica um pouco mais carente de apoios. É fundamental que tenhamos no Brasil, e aproveitar esse momento em que temos os mega eventos esportivos, enquanto o esporte está na pauta, né, quem é do meio esportivo, nós, pelo menos no Comitê Paralímpico, o dia que eu mais temo não é o 21 de dezembro, quando dizem que vai acabar o ano, não, senador. O mundo, senador, perdão. O dia que eu mais temo é 1º de janeiro de 2017, quando, depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, depois dessa efervescência toda, se vamos manter o mesmo nível de interesse e apoio que o esporte tem, que está tendo hoje, se vai estar no topo da agenda, né, do país como está hoje. E nós temos ainda hoje uma sobreposição de papéis em que não está claro para ninguém qual o papel dos municípios, dos estados, do governo federal, da escola, dos clubes sociais, das federações estaduais, das confederações nacionais, dos próprios comitês, quem faz o quê, aonde, quando, em que momento da carreira do atleta, do fomento, da iniciação esportiva, quem lida na área do desenvolvimento, quem lida com o altíssimo rendimento. Conversávamos antes dessa sessão e o Raí dava uma sugestão interessante, que é a questão de uma certa paridade com a educação. Na educação você tem o município cuidando de uma parte muito bem definida, que é o ensino básico, depois o ensino médio pelo Estado e o ensino superior sendo uma função do governo federal. Seria talvez uma boa medida, mas você tem outros agentes aí. Você tem os clubes sociais. Qual o papel dos clubes sociais nessa formação de atletas? Também não existe atleta forte se a sua modalidade não for forte, né? Existe uma certa crucificação em cima de confederações, mas é preciso dar às confederações também uma melhor condição de trabalho. E hoje eu posso falar porque o Comitê Paralímpico Brasileiro, além de ser o Comitê Paralímpico Nacional, também é a Confederação Brasileira para algumas modalidades. Então a gente enfrenta o dia a dia de ser uma confederação nacional, que se poderia avançar muito no tipo de estrutura, no tipo de cenário que as confederações têm pela frente para fazer o seu trabalho. Uma das coisas que eu recentemente até disse num programa de entrevistas, você tem uma cobrança em cima do dirigente esportivo e não dá a ele as condições. Então, questões que se fala há muito tempo, como, por exemplo, remuneração de dirigentes esportivos, em que você acaba passando por uma hipocrisia muito grande de achar que alguém vai devotar 24 horas por dia do seu tempo para tocar uma confederação, um comitê ou um clube social e não vai ter uma remuneração.
E aí você abre o espaço para todo tipo de ilação, como a de que o dirigente se locupleta, que ele não se locupleta, da onde que ele tira seu sustento. Um bom exemplo, na minha visão, obviamente, nós no Comitê Paralímpico, os 3 membros eleitos recebem remuneração. Para isso nós tivemos que transformar numa OCIP, numa organização da sociedade civil de interesse público, que permite a remuneração de dirigentes, porque os 3 membros eleitos hoje trabalham 24 horas por dia e exclusivamente em prol do Comitê Paralímpico e do movimento paralímpico. Não poderíamos fazer e não poderíamos ter os resultados que tivemos, por exemplo, em Londres, quando todo mundo vibra, bate palma para o resultado, se não tivéssemos as condições para tal. E um dos caminhos para da condição é você permitir que o dirigente tenha um foco bastante grande no seu trabalho diário. Não dá para cobrar uma entrega profissional se você não tem uma condição profissional de trabalho. É óbvio que isso poderia trazer mais gente querendo disputar uma eleição, porque já que se trataria de um cargo remunerado, a ideia não é fazer disso um concurso público, mas talvez aí ganhasse ainda mais importância e relevância a questão da limitação de mandatos. Mas eu acho que existem uma série de outras medidas que nós precisaríamos tomar também, e talvez, não sei se é o caso, senador, de emendas. A gente sabe que quanto mais você emenda um projeto de lei, maior o risco dele não ser aprovado ou de demorar muito a sua tramitação, mas são muitas as medidas que a gente poderia sugerir, desde o financiamento ao esporte. A lei de incentivo ao esporte foi um grande avanço, mas, como eu disse, a clara definição de papéis também define existe uma clara definição de quem financia qual momento. Hoje nós temos uma certa ausência, por exemplo, da iniciativa privada no esporte. Se a gente contar esporte fora futebol, o futebol é um caso à parte no nosso país, mas você tem pouca participação da iniciativa privada ou sempre as mesmas empresas acreditando ainda no esporte. É preciso que a gente identifique como estimular essas empresas a buscarem, a apoiarem programas esportivos e não só no altíssimo rendimento próximo de competições e mega eventos. Eu acho que louvável apoiar atletas que vão buscar medalhas em Jogos Olímpicos, em Jogos Paralímpicos, campeonatos mundiais. Mas também é tão importante quanto que se envolvam em projetos, principalmente de base, principalmente de desenvolvimento daquela camada intermediária de atletas que precisa de um pouco mais de apoio para que você possa brigar por medalhas em Paralimpíada, em Olimpíada, enfim, nessas competições que a gente chama de finalísticas. Então, acredito que a limitação de mandato sozinha não resolve esse problema. Acho que ela é um grande passo, carregado de simbolismo, mas não acredito que a gente possa ter a ilusão de que ela vai mudar de forma radical a administração esportiva do nosso país. Não vai. Nós temos muito claro que precisamos saber quem faz o que aonde, financiamento, ferramentas para se buscar apoio. E aí entra a questão da meritocracia. Quer dizer, os resultados, por exemplo, da Delegação Paralímpica Brasileira estão fazendo com que haja uma procura maior pelos atletas paralímpicos, pelos clubes paralímpicos e pelo próprio Comitê Paralímpico, no que diz respeito a patrocínios, a participar de programas que às vezes envolvem atletas olímpicos. Ontem tivemos um lançamento no Rio de Janeiro de um programa muito interessante de uma montadora de carros, num programa, Hortência até uma das mentoras do projeto, e que incorpora atletas olímpicos e paralímpicos, e não só grandes medalhões, mas como também aqueles atletas que precisam de um estímulo maior para atingir esses resultados, para se tornarem os grandes medalhões, inspirarem as novas gerações de atletas. Porque, sem dúvida nenhuma, o atleta, e aqui a gente tem grandes exemplos de atletas, você começa uma carreira esportiva se espelhando num grande exemplo. Todo mundo aqui que começou o esporte começou sonhando em ser um atleta X, dependendo da sua modalidade. Eu confesso, senador, que eu tentei tantas modalidades, que eu tenho tantos atletas que eu admiro, que acabei não tendo êxito como atleta em nenhum. Mas sempre espelhado em alguém. Quando eu joguei tênis, na minha época, eu queria ser um Luiz Matter. Quando eu joguei futebol, na minha época, eu queria ser o Sócrates, corintiano que sou, irmão do nosso Raí. Quando eu joguei basquete no colégio, eu queria ser um Oscar. Então, a gente precisa fazer com que essas modalidades tenham... Nunca cheguei nem perto de nenhum deles, mas a gente precisa fazer com que tenhamos essa renovação, novos ídolos. Você tem modalidades hoje no país, por exemplo, o pentatlo moderno, com a Yane Marques, que pode, por que não, inspirar uma nova geração de pentatletas. Ela foi medalhista de bronze. Quem não quer ser medalhista de bronze numa edição de Jogos Olímpicos? Então, são vários mecanismos. Eu acho que a medida tem um simbolismo muito grande.
existe um certo descontentamento generalizado em cima de muitas confederações e organizações esportivas que têm presidentes que estão há muito tempo no mandato e algumas delas não têm bom resultado técnico e daí vem a cobrança, mas não podemos ter ilusão de que simplesmente esse fato vai fazer com que tenhamos uma nova organização, uma nova qualidade no que diz respeito à administração esportiva. Todo mundo que está aqui no esporte há muito tempo, não adianta também você permitir que alguém fique 8 anos e o seu grupo de trabalho permaneça 8 anos, se não atingir os resultados eficientes que deveria atingir. Só falando sobre o evento de ontem, senador, quando a gente fala da aproximação do esporte olímpico e paralímpico, eles passaram vários dias juntos, os atletas olímpicos e paralímpicos, e a parte mais positiva é que eles viram entre eles muito mais semelhanças do que diferenças. Então, esse tipo de iniciativa, quando você abarca o esporte como um todo, eu acho que ele propicia com que um encontre espelho no outro, intermodalidades, e a gente acabe ganhando um espírito de corpo, que eu acho também, e o senhor, antes desse momento, falou conosco que precisamos da comunidade esportiva unida, e eu acho isso também. Nós continuamos ainda muito afastados uns dos outros e falando poucos, mesmo que tenhamos a mesma intenção, como, por exemplo, acontece no dia de hoje. Muito obrigado pelo tempo. Devolvo a palavra ao senhor, senador.